permanecia e colocava trava nos outros. Colocava, exato. Entendeu? Colocar faro nos outros e cuidar da vida dos outros. E depois de tudo isso, ainda Paulo tem que falar para eles depois do que a gente foi salvo. Perfeitamente. Aí, eu vou ler um texto aqui para... Ué? Ah, tá. Eu quero que vocês abram um texto para mim, que nós já vamos analisar um texto que os pastores que gostam de dominar usam. Nós vamos ler em Jeremias 9:25. Abram em Jeremias 9:25. Está lá na 27, mas nós vamos voltar para 23, tá? Mas está lá na 27. Jeremias 9:25. Achou aí, Fernando? Quem achou Jeremias 9:25 aí? Achou, Jeitos? Quem achou aí? Jeremias 9:25. Jeremias 9:25. Quem? Peraí, deixa eu chegar perto aí. Isso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado como o incircunciso. Peraí. Eis, lembra que eu falei para vocês que Paulo tinha usado Jeremias? Eis que visitarei todo circuncidado como se fosse incircunciso. Na tradução que eu coloquei aqui, diz o seguinte: visitarei todo circuncidado pela sua incircuncisão. O que ele está querendo dizer? Ou castigarei todo circuncidado pela sua incircuncisão. Passou o tempo, o povo começou a circuncidar na carne e se esqueceu que na verdade o problema não era a carne, que Deus não estava se importando com o prepúcio, com um pedaço do órgão para colocar para fora, mas tudo o que aquilo representava, como serem membros da aliança, como não tem mais maior nem menor. Por que agora o Jeremias está dizendo que Deus vai condenar vocês que circuncidaram na carne, mas são incircuncisos? Porque agora eles criaram uma estrutura sacerdotal que domina sobre o outro, que manipula o outro, que pressiona o outro e que ameaça: se você ainda me desobedecer, você está desobedecendo Deus. Vocês se esqueceram que é o verdadeiro, vocês são incircuncisos. É isso que o Senhor estava querendo dizer. Aí a gente chega lá no templo, a gente estudou a oferta da viúva aqui. Eu acho que nós vimos isso na aula de número 3, quando Deus, na verdade, Jesus não queria aquilo. Jesus está denunciando que aquela viúva está sendo enganada. E o sacerdote está enganando, porque na lei dizia que a viúva tinha que ser cuidada. Não poderia ter uma viúva que tudo que ela tem é 2 moedinhas que valem R$1 e volta, não tem mais nada. Aí lá na frente criaram toda uma estrutura que engana, que manipula, que pressiona, que se coloca como autoridade, que faz as pessoas se curvarem e obedecerem a você mesmo, terem medo de você. Disserem: Deus fala mais conosco do que com vocês. Por isso que se tornaram circuncisos. Mas Luiz, e o texto de Romanos 13, da autoridade? Porque esse texto aqui é difícil. Página de número 23 da apostila. Se você está dizendo que agora então não tem mais esse negócio de autoridade, que agora de superior e inferior, que agora é todo mundo irmão, o que Paulo quis dizer em Romanos 13, Luiz? Você está errado. Vamos lá, Romanos 13, verso de número 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu ela, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela o honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, a seu trabalho, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Quem nunca viu, eu já vi várias vezes, usar esse texto aqui? O líder, o político, qualquer um, está fazendo o que não deve, falando o que não deve, ensinando o que não deve, gastando do jeito que não deve, e aí pega esse texto... Tá assim. Aí pega esse texto, eu já vi político corrupto usar esse texto.
chegar na irmã, a irmã desceu o sarrafo no político da igreja, que ele estava em corrupção, ele pega esse texto e diz assim, ó, você não tem que falar nada, irmão, você tem que me obedecer, está escrito aqui, porque toda autoridade é colocada por Deus. E a irmã ficou quieta, porque não sabia o que dizer. Amém. Você teria ousadia, meu irmão. Ela teria que ter tido a sua ousadia, mesmo sem saber explicar o texto. Então hoje, nós vamos apresentar de forma resumida o significado deste texto, para que nunca mais alguém use esse texto. É claro que tem muitos outros, mas o principal é esse. Nunca mais alguém use esse texto para usurpar. Mas se pensar que toda autoridade está a serviço de Deus... É um texto difícil, né, meu irmão? E Hitler? E o Lula? E o Alexandre de Moraes? Não tem justiça. Está a serviço de Deus. E o Kim Jong-un, que está matando missionário lá? Outro. Esse é um texto, eu confesso para vocês, meu irmão, esse é um texto muito difícil. Toda autoridade é constituída por Deus. Aí eu pergunto, e Hitler? É uma autoridade que foi constituída por Deus. Mas se pensar, por exemplo, que o caso do primeiro rei nosso, né, Deus instituiu ele como rei, mas depois se desvirtuou. O nosso de Davi, por exemplo, né? Pois é. O sogro de Davi. E a intenção de Deus foi boa, criar. Mas porém o cara se desvirtuou. Mas o senhor acha que todos assumem já com intenção boa? Tá cheio de gente que começa já ruim. Começa com má intenção. Juiz corrupto. Tem juiz aí que o PCC está sustentando para ele ser juiz e ser a favor do PCC. Aí ele chega e dizer o seguinte, olha aqui, ó, eu sou autoridade colocada por Deus, me obedece. Exatamente. Então hoje nós vamos entender esse texto, que é um texto difícil. A Bíblia tem muitos textos difíceis, né? Vamos lá, página de número 24. Primeiro ponto para se entender esse texto: Paulo não está falando de autoridade religiosa. Primeiro ponto. Verso de número 4. Ele diz que essa autoridade tem espada na mão para punir os que praticam mal. Isso não é ofício da liderança religiosa. Verso de número 6. Paguem impostos. Isso não é ofício da liderança religiosa. Alguém acha que é ofício da liderança religiosa receber imposto? Não. Paulo está falando de uma liderança que recebe imposto. Está no verso número 6. E qual é o contexto da carta aqui? Paulo já deu o nome dos porcos, já entendeu? É, o primeiro ponto. Primeiro ponto. Paulo não está falando de liderança religiosa. E o contexto aqui é o quê? Carta aos romanos. Tem romanos lá em Roma, tem judeu, só que como o líder político lá não era judeu, eles não se submetiam por não ser judeu. Quando Paulo está dizendo que toda autoridade é constituída por Deus, é como um meio de quebrar esse preconceito judaico de dizer que só judeu era colocado por Deus, tá? Mas vamos lá. Portanto, se um líder religioso chegar em você e usar esse texto dizendo que você deve obediência absoluta a ele, esse líder não entendeu esse texto corretamente. Não está falando de líder religioso. Vamos lá, segundo ponto. Paulo pressupõe que esse governante faz o bem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, só um pouquinho. Alguém aqui já deu aula para crianças? Nem na escolinha? O senhor já... Imagina que o senhor vai dar aula numa escolinha. Tem 50 criancinhas na escola dominical. O senhor foi convidado. Aí, hoje é o dia de honrar pai e mãe. Aí você vai olhar para todas aquelas criancinhas crentes, todos os irmãos, os pais deles são da igreja. Você não vai falar assim, crianças, vocês precisam obedecer aos seus pais. Vocês não podem ser filhos desobedientes. Você concorda com isso? Concordo. Pera aí, mas e se o pai dele mandar ele fazer uma coisa errada? Ele tem que desobedecer, correto? Sim, mas quando você diz obedeçam os vossos pais, então você está errado? Não, é porque quando você diz obedeçam vossos pais, você está pressupondo que o pai cumpre a sua função. E a função do pai não é fazer o bem à criança? Então quando você diz crianças obedeçam seus pais, é na medida em que eles cumprem função de pai. Quando Paulo diz sobre autoridade, ele também faz a mesma coisa. Ele está pressupondo que essa autoridade faz o que ela foi feita para ser. Por exemplo, no verso de número 3 ele diz: os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem. Aí eu te pergunto, as pessoas que fazem o bem hoje
tem medo de algumas autoridades? Tem. Então não é a autoridade que Paulo está falando. Porque ele diz que essa autoridade, os bons não temem ela. Segundo ponto, verso 3. Os governantes são motivos de temor. Sim, exatamente. Verso 3. Os governantes são motivos de temor para os que fazem o mal. Pergunto, as pessoas hoje no Brasil que fazem o mal, que são corruptos, estão com medo das autoridades? Estão andando junto. Então não é essa autoridade que Paulo está dizendo. Verso de número 4. Tem a espada que pune os maus. Eu te pergunto, a espada hoje está punindo os maus ou está libertando os maus? Não é, ou seja, não é a autoridade que Paulo diz. No verso 6, estão a serviço de Deus para zelar pela sociedade. Aí eu te pergunto, as autoridades hoje estão zelando pela sociedade ou por si mesmos? Por si mesmos. Quando Paulo então está dizendo que devemos obedecer às autoridades, não é no sentido pessoa, é sentido finalidade. Olha o que eu escrevi aqui. A autoridade fala sobre finalidade e não simplesmente sobre o indivíduo que está no cargo. Pois, se ele deixa de exercer a finalidade, ele deixa de ser autoridade. Ou seja, o juiz é autoridade enquanto cumprir a sua finalidade. Deixou. Pois é. Aquele é um dos exemplos. Não é autoridade. E numa igreja, o pastor é autoridade? Sim. Sim, enquanto cumprir a sua finalidade. Não está cumprindo a sua finalidade, ele deixou de ser autoridade e tornou-se autoritário. O que é um juiz que deixa de cumprir a sua finalidade e quer permanecer no cargo fazendo errado? Ele é autoridade ou autoritário? Autoritário. Então, na Bíblia Sagrada, é autoridade aquele que faz o bem, aquele que cumpre a sua função. Deixou de cumprir a sua função, deixou de ser autoridade. O exemplo que eu dei para vocês na aula de número 4 foi sobre Aquino e o navio. Por exemplo, tem aqui um navio, nós estamos saindo daqui, tem que chegar até aqui. Os meus marinheiros serão Verônica, Fernando, Luan e Jedson. E vocês a tripulação. Qual que é a finalidade? E eu o capitão. Qual é a maior finalidade do capitão? Levar todos os passageiros em segurança até o seu destino. Concordam? Essa é a minha finalidade. Aí, eu tenho uma pessoa aqui que eu tenho raiva aqui dentro. Então eu estou levando o navio para um lugar ruim para prejudicar essa pessoa que está aqui dentro. Eu estou cumprindo a minha finalidade? Aí a Verônica se levanta contra mim e começa a fazer um motim contra mim. Fala para o Fernando, fala para o Luan, fala para o Jedson, tem que tirar o Luiz de capitão. A Verônica está sendo rebelde? Hã? Não? Por que não? Perfeitamente, rebelde está sendo eu. Porque a rebeldia não é com a pessoa, a rebeldia é com a função. E qual era a minha função? Levar todo mundo em segurança. Quando eu deixo de levar as pessoas em segurança, eu sou o rebelde contra a autoridade. E se você me obedece, você torna-se rebelde, cúmplice da minha rebeldia. Você vê que tem muitos profetas que estão batendo de frente com reis e Deus chama o rei de rebelde e não o profeta. Porque o rei está indo contra a sua finalidade. Ok? Perguntas? Você quer um exemplo? Quem se lembra aqui da profecia de Jeroboão? Do reinado? Jeroboão. Reassistam as aulas, pessoal. Tem muita coisa lá. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, Roberto? Tinha um reizão lá, o Salomãozão. Salomãozão fez o que era para fazer, não. Mas não foi Deus que colocou Salomão? Foi. Quando Salomão começou a fazer o que era para fazer, não, Deus chamou o profeta Aías e chegou no Jeroboão e falou o seguinte: pegou, tinha uma capa, ele pegou a capa do cara, fez assim, ó, arrancou a capa do cara, rasgou em 12 pedaços na frente dele, pegou 10 pedaços, colocou na sua mão assim e falou o seguinte: isso eu vou fazer com Israel, eu vou dividir Israel.
e a 10 partes do reino, as 10 tribos eu vou colocar e você vai governar. E eu vou fazer de você um segundo Davi se você me obedecer. Quando Salomãozão descobriu que o profeta tinha dito que Deus ia dar o reino para ele, sabe o que Salomão quis fazer? Matar ele. Tentou matar. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Saul fez com Davi. O que Saul fez com Davi, exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine que eu estou numa igreja de 1.200 membros. 1.200. E aí, o pastorzão lá está pregando o que não deve, não é o evangelho, não está pregando o evangelho, está sendo um faraó, está oprimindo, está usando esse discurso anti-circuncisão, está sendo um novo faraó, anti-bíblia, não cuida de gênero, não cuida de missões, não prega do verdadeiro evangelho, não faz. Aí, chega um profeta lá e se levanta, chega em você, pega uma camiseta tua, rasga e diz o seguinte: assim te diz o Senhor, eu vou dividir essa igreja, eu vou pegar 1.000 membros e colocar na sua mão, e vai ficar só 200 lá, porque eu ainda vou ter misericórdia para ver se eles, mas eu vou dividir e você vai ser líder de 1.000 que vai te seguir. Eu te pergunto, meus irmãos, o que diriam de uma profecia dessa hoje? Profetada, é rebelde, está endemoniado. Miguelzinho. Hã? Miguelzinho. O profeta Miguel. Na verdade, o profeta Miguel nunca ia profetizar um negócio desse, porque o profeta Miguel ele gosta de amizade com os Salomãos para ele ganhar muita oferta. Meu irmão, foi exatamente a profecia. E sabe o que o Salomão foi? Não, vou matar o Jeroboão rebelde. Rebelde não era o Jeroboão. Rebelde não era o profeta Aías que profetizou a divisão. Rebelde era o Salomão. Então, no Evangelho, a autoridade só é aquele que cumpre a sua finalidade. Deixando de cumprir a sua finalidade, deixou de ser autoridade. Por exemplo, Gálatas 5:22, está na página 25 aí, o primeiro versículo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, vamos colocar aqui, amor. Contra essas coisas não há lei. Aí eu te pergunto, tem lei hoje no mundo que é contra o amor, sim ou não? Sim. Tem lei, exatamente. Mas aqui está dizendo que contra essas coisas não tem lei. Mas a gente olha para a realidade e tem lei que é contra essas coisas. Então Paulo errou? Não. Sabe por quê? Porque só é lei o que é bom. Se deixou de ser bom, não é mais lei, é legalismo e autoritarismo. No Evangelho, só pode ser considerado lei aquilo que é bom e justo. Se os políticos colocam uma lei que é injusta, o Evangelho diz, não é lei, é injustiça. Então é assim. O Lula está cheio de injustiça. Está cheio. Atos 5:20. Ah, e outra coisa, sabe por que Deus divide o reino de Salomão? Porque ele cobrava muito imposto. É literalmente isso, é só ver lá. E as pessoas que querem pregar o evangelho de dinheiro usam de Salomão. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. É que não estava planejado para essa aula aqui, mas já que você está um pouquinho de Salomão, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Quando Moisés, o povo vai entrar na terra, Moisés não entrou, mas quando o povo vai entrar, Moisés disse o seguinte, Deus não queria que vocês tivessem reis. Era para o rei de vocês ser um senhor. Mas como vocês vão quebrar a aliança e vocês vão querer ter reis, isso está em Deuteronômio 17. Tem 3 proibições para os reis. Os reis não podem ter muitos cavalos. Outro dia eu explico o porquê da proibição de cavalos. O rei não pode ter muitas mulheres e o rei não pode ter muito ouro. Só que aí quando você vai para o livro de Reis, sabe o que diz de Salomão? E Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano. 666. Pessoal, por que esse 666 está aqui depois aparece no Apocalipse? Olha o que Salomão virou. Aí a gente lê o texto, Deus deu tanto, Deus não, né? E Salomão teve tanto de ouro, e Salomão teve tanto de cavalos, e Salomão e na verdade o autor está dizendo, Salomão virou uma besta.
Salomão descumpriu todas essas leis. Aí está dizendo lá os cavalos, até o lugar onde ele trouxe cavalo já não podia, segundo a lei. É um negócio cabuloso. Cabuloso. Então tem muito texto que a gente às vezes tem que tomar cuidado, que a gente às vezes exalta Salomão, enquanto a lei está criticando o Salomão. Pessoal, vamos lá. Na medida em que deixou de fazer o bem, deixou de ser autoridade e tornou-se autoritário. Atos 5:29, Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus mais do que aos homens. Isso está em Atos 5:29. E eles estavam falando com autoridades, né? Lucas 13:32, Jesus olha para uma autoridade e chama ela de raposa. Diga aquela raposa, estou pregando ontem, preguei hoje, vou pregar amanhã e é uma raposa, não paro de pregar não. A mesma aliança que está sobre o rei está sobre a criança. A criança torna-se participante da aliança antes mesmo de saber falar ou andar. Deus é Deus do povo. Deus é Deus de líderes somente na medida em que os líderes lutam pelo povo. Perguntas? Você vai explicar o versículo ainda? Se der tempo hoje sim. Que horas são? 9h20. Quê? 9h20, beleza. Pessoal, perguntas? Perguntas? Deu para entender o peso da circuncisão? É muito pesado. É revolucionário para a época. Um Deus que se tira da autoridade. E um Deus que vai para a criança do escravo. E que agora a criança do escravo é tão representante de Deus quanto... Quando se chegar um cara e dizer o seguinte: eu sou autoridade espiritual, você fala assim: o meu bebê de 8 dias é tanto quanto você. É isso que está querendo dizer aqui. Aquela passagem, Deus estava querendo melhor para acontecer. Hã? Aquela passagem, Deus estava querendo melhor para acontecer. É isso que nós vamos entrar lá, meu irmão, exatamente. Tem 3 pontos muito fortes nessa passagem. E um deles é isso aí. Luiz, mas e o texto que Moisés, Luiz, que se levantaram contra Moisés e Deus puniu o povo? Quem lembra da rebeldia contra Moisés? Deus matou. E tem uma outra que Deus colocou lepra. Aí a pessoa chega em mim, né? Não, mas olha aqui, a primeira coisa que eu pergunto para o líder religioso de hoje, primeira coisa que eu pergunto: tu é Moisés? Esse é o primeiro ponto. Você não é Moisés, meu irmão. Você é Moisés? Joga o cajado aí, eu quero ver se vira cobra. Mas o segundo ponto Moisés, ele era autoridade, sabe por quê? Porque Moisés fazia o bem. Quando Deus pune um povo por se rebelar contra Moisés, não é por conta da autoridade da pessoa, é por conta que Moisés fazia o bem. E quando você se levanta contra alguém, ele era justo. Quando você se levanta contra alguém que faz o bem, Aquele outro lá está explorando. perfeitamente, meu irmão. Quando você se levanta contra alguém que faz o bem, você se levanta contra Deus. Agora, quando você se levanta contra alguém que faz o mal, você se levanta junto com Deus. Deus se levantou junto com você. Moisés, rapaz, o Moisés peitou o Egito inteiro, está levando o povo, está ensinando a lei do Senhor, está mandando o povo: meu irmão, vocês têm que cuidar do órfão, vocês têm que cuidar da viúva, temos que sacrificar o Senhor, temos que isso. Moisés está orando pelo povo, e chega o cara lá: eu que quero mandar aqui, Deus vai falar. Mas é rebelião. Então, rebelião é levantar-se contra quem faz o bem. Levantar-se contra quem faz o mal é justiça. Independente de qual área seja, religiosa ou... Então, se alguém algum dia você se levantar em nome da justiça e chamarem você de rebelde é você. E eu acho debaixo da justiça de Cristo. Rebelde é você. Sabe uma prova disso? Quando Deus pega o Jeroboão: vou dividir o reino e colocar na tua mão, e você fazer um segundo Davi, vou destruir os teus inimigos. O Jeroboão foi um mau rei, fez o mal para o povo. Sabe o que Deus fez? Levantou outro profeta: eu vou te tirar porque você não cuidou da minha aliança, você colocou outro. E o outro pecou de novo, tirou e colocou outro. Deus não tem compromisso com o líder, Deus tem compromisso com o povo. E Deus só tem compromisso com o líder na medida em que o líder faz o bem para o povo. E o bem de Deus
Perguntas? Então esse pessoal, muita gente hoje em dia, pessoal, esses falsos profetas fica se comparando com Moisés, mas eles não fazem o bem como Moisés, eles fazem o mal. Pessoal, Moisés ele está dormindo nas mesmas tendas do povo. Os nossos profetas que se dizem como Moisés estão ficando ricos e o povo pobre. E Moisés dormindo nas mesmas tendas. E o profetão chegando lá e querendo... Eu ensinei para vocês aqui do dízimo, que a menor parte do dízimo ia para os sacerdotes. Olha que coisa poderosa. 30 vezes mais ia para cuidar do povo. Hoje em dia, o cara que quer se comparar com Moisés, está se enriquecendo. E dá o resto para cuidar de gente. Para cuidar dos irmãos. Para missionários transculturais. Vai falar que você está endemoniado. Exato, mas fala mesmo, já me chamaram de filho do diabo, já me chamaram de um monte de coisa, falaram que minha teologia era diabólica, que destrói a juventude, que não sei o quê. Destrói é você, cara, não vocês aqui, só que fala isso. O que eu estou falando? Eu estou falando de mal que agora todo mundo é membro da aliança e é irmão? Eu vou destruir por dizer que é o seguinte, você que é o rebelde, e nós não podemos ser vistos como os anjos que caíram. Exatamente. Porque os anjos, a acusação é essa, né? Não, você um dia um cara chegou em mim e falou assim, você é da terça parte. Eu falei, o quê? Da terça parte. O que é essa terça parte? Eu falei, mas o negócio, terça parte é você, rapaz. Porque o seu líder está em rebelião contra o Senhor e você está com ele. Então, se existem lideranças que estão em rebeldia contra o Senhor, e o que está em rebeldia contra o Senhor? Pregar um evangelho que não é o bíblico. Viver e construir uma igreja que não é como a do Senhor falou. Isso é estar em rebeldia. É quando Deus manda a gente para cá e a gente está indo para cá. Deus manda, igreja, faz isso, a gente faz isso. Igreja, faz aqui, a gente faz aqui. Isso é estar em rebeldia. E se eu estou junto com isso, eu caio junto em rebeldia. Estou fazendo a nossa vontade. A gente, porque se eu poderia, hoje, se eu tivesse paz, eu poderia fazer paz aí com um monte. Igrejas grandes que eu já recebi propostas maravilhosas, abrir turmas. Um dia só falaram assim para mim, Luiz, você vai, aqui com nós você vai ter isso. Só uma coisa, não fala desse tema não. Não fala isso não. Entendeu? Eu poderia estar junto e ter uma falsa paz, mas eu estaria em rebeldia. E que não venhamos ser considerados rebeldes pelo Senhor. Imagina só, o Salomãozão que está corrompido. Deus levantou o profeta e falou assim, vou dividir o reino e vou passar com você. Quem está com Salomão é rebelde ou é leal? É rebelde. Esse negócio de lealdade é rebelde. O Senhor olha para... Lealdade quanto não honestidade, quanto sério. E aí que vem essa palavra, submissão. Submissão é estar